Bom, nós estamos aqui para falar de oração e depois de 31 dias que os irmãos já ouviram sobre oração, sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos falar mais uma vez sobre oração. Existem muitas formas nas quais Deus fala conosco. Deus fala conosco através da tua palavra, sobretudo através da tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Deus, ele fala conosco através da natureza, da obra criada, que revela o Criador. Deus fala e tem falado com algumas pessoas justamente em lugares de perseguição, em sonhos. E Jesus tem se revelado a algumas pessoas em sonhos, e essas pessoas têm aceitado a Cristo em lugar de perseguição. Então há várias formas em que Deus fala conosco, mas só existe uma maneira de nós falarmos com o Senhor, é através da oração. Então Deus, Ele nos deu a oração para que a oração seja o canal de comunicação com o Pai. Na oração nós falamos com Deus e nós ouvimos Deus. E orar é sempre um grande desafio. Orar é uma disciplina que é desafiadora. Talvez a disciplina bíblica que seja mais desafiadora seja a oração. Porque orar deve ser uma prática constante e diária. E se orar é uma disciplina desafiadora, imagine nós agora tendo o desafio de reunir a nossa família para orarmos juntos. Se torna um desafio muito maior. Tá? Um desafio, eu poderia dizer aí, extremamente maior. Porque na nossa individualidade, nós entramos para o nosso quarto e nós temos o nosso momento a sós com Deus, ou na oração coletiva, no culto coletivo. Mas e quando nós temos o desafio de nos reunir em família para viver a prática da oração? É um desafio maior, amém? Vocês concordam comigo que é um desafio maior? E para isso, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas. Eu vou estar lendo na versão NVI, e nós estaremos trabalhando duas parábolas de Jesus. Jesus, ele ensinava por parábolas. Parábolas eram histórias hipotéticas, mas com princípios espirituais. Jesus, então, ele participava, os seus ouvintes, das parábolas, para que os seus ouvintes pudessem ser assim edificados com princípios espirituais através de histórias que viesse a falar ao coração daqueles que o ouviam. Amém? Então vamos fazer a leitura. Nós vamos trabalhar as duas parábolas, pensar nas duas parábolas, mas nós vamos caminhando uma por vez. Primeiro nós vamos pensar na parábola da viúva persistente, ou da viúva que perseverava. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, neste texto, nós somos estimulados por Jesus a sermos perseverantes na oração. A perseverança
é um grande desafio para a igreja moderna. Sempre foi um desafio para a igreja. Mas, sobretudo, para a igreja moderna. Porque o ativismo, ou as nossas atividades, elas estão a cada dia se acumulando. E se nós não priorizarmos aquilo que deve ser priorizado, nós acabamos negligenciando o mais importante e o principal. A oração, como eu disse, ela é um grande desafio. E aqui nós temos o exemplo nessa parábola de uma mulher que não desistiu da sua petição. Ela não desistiu dos seus objetivos, a ponto de levar um juiz injusto a fazer justiça. Um juiz que tinha em si um caráter injusto, ele foi levado a fazer justiça devido a, entre aspas, importunação daquela viúva que lhe batia à porta todos os dias, pedindo para que ele pudesse fazer justiça à sua causa. E o texto diz, e Jesus faz aí um paralelo do juiz injusto com o nosso Pai que é justo, e Jesus vai dizer, se o juiz injusto fez justiça, quanto mais o Pai de vocês. Ou seja, ele não tardará em fazer justiça. Mas o que salta aos nossos olhos nesta parábola é a persistência daquela mulher. E durante esses 31 dias, vocês foram desafiados a orar pela família, vocês foram desafiados a orar pela cidade, certamente, vocês foram desafiados a orar pela igreja. Só que esses 31 dias, eles devem servir para nós como parâmetro, para que nós possamos continuar persistindo, não fica somente nos 31 dias. Por vezes nós montamos, nós também estamos lá em 31 dias de oração pela família, nós não estamos seguindo o mesmo cronograma dos irmãos, nós estamos seguindo de missões nacionais, mas a finalidade é a mesma, orarmos pelas nossas famílias. O mês de maio é um mês separado para isso, irmãos. Mas nós precisamos entender que a persistência, ela deve ser constante. E na parábola, então, nós podemos tirar algumas lições. A primeira é que nós não podemos esmorecer com relação à oração. Que nós devemos ser perseverantes com relação às nossas inquietações, aquilo que tem afligido os nossos corações. E até mesmo nas nossas orações, os momentos de entusiasmo e de alegria. Nós devemos sempre agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E agradecer também pela oportunidade que nós temos de poder orar por aquilo que ainda não foi, poderíamos dizer assim, realizado. Irmãos, a persistência na oração, ela se faz necessária. E vou dizer algo para os irmãos. Talvez, durante toda a sua vida, você não vai ver o resultado da sua oração. Deus só vai realizar depois, quem sabe, que você for se encontrar com o Senhor. Eu creio nisso. E eu acredito que eu sou fruto disso. George Miller, meu avô, certamente orou muito pela minha vida, para que houvesse conversão dos seus filhos, dos seus netos. Ele partiu sem ver a minha conversão, mas eu acredito que Deus ouviu as suas orações. Portanto, queridos, nós podemos ser impedidos, como a igreja perseguida, de muitas coisas, mas nós não somos impedidos de orar. Nós podemos ser impedidos de fazer muitas coisas, mas ninguém pode nos impedir de orar. Nem aqueles que são alvos da nossa oração. As pessoas podem nos impedir, talvez, de entrar dentro da sua casa, não nos aceitar, não aceitar a nossa fé, mas tem aqueles que são alvos da nossa oração, eles podem nos impedir de orar. Portanto, queridos, nós precisamos ter constância nas nossas orações. Se Jesus, que é o nosso referencial máximo,
orou e persistia na oração, quem somos nós? Nós precisamos. A oração, ela não muda Deus. A oração muda o nosso coração concernente à vontade de Deus. Deus é imutável. Mas quando nós nos colocamos em oração, Deus então conforta, consola, e Deus transforma o nosso coração mediante a sua vontade, porque Ele é soberano. Outro princípio que nós aprendemos é que nós não podemos desanimar. A perseverança é a persistência. E o que é antagônico à perseverança é o desânimo. A carne, queridos, ela não quer orar. A oração é uma disciplina espiritual. Se você não levar a sua carne para a oração e não alimentar o seu espírito, ela não vai querer orar. Carne sente sono, carne sente desânimo, carne não quer nada com oração. Portanto, sendo uma disciplina espiritual, nós precisamos, queridos, nos esforçar em perseverar e não desanimar, porque o desânimo vai vir. O desânimo, ele tenta nos abater, ele tenta nos frear, mas nós não podemos sucumbir. Nós precisamos ser como essa viúva, perseverante, até em que o juiz possa fazer justiça. Se o juiz injusto fez justiça, quanto mais nosso Pai. O que também nós aprendemos nessa parábola, que o tempo é de Deus. Nós estamos debaixo, queridos, da soberania de Deus. Deus, Ele sabe como alcançar os nossos corações. E algumas pessoas têm dificuldade com o tempo. Algumas pessoas, elas acabam desanimando porque não sabem lidar com o tempo. Queridos, a nossa função e a nossa obrigação é nos colocar no lugar de oração. Quem vai fazer é Deus. O resultado é com Deus. O resultado é com Deus. Nós não temos compromisso com o resultado. Pastor, mas eu estou orando há 20 anos pelo meu marido e até hoje ele não se converteu. Ore 30, 40. Obrigado, meu querido. O resultado é com Deus. Ele sabe, queridos, a forma correta e o tempo certo de alcançar os nossos corações. Eu, sendo pai, pecador, terreno, sujeito aos desejos da minha carne, sofro tentação. Eu, dentro das minhas limitações, não teria coragem de colocar a minha filha para dirigir o meu carro. A minha filha tem 2 anos e 4 meses. Vai fazer agora 2 anos e 5 meses. Porque ela ainda não tem capacidade cognitiva, ela ainda não tem capacidade motora, intelecto, para sentar num carro e dirigir o carro. Ela não está preparada para a direção de um carro. Eu creio desta forma. O tempo de Deus, ou as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. Mas dentro da soberania e dentro da vontade dEle. Por vezes nós não estamos preparados para receber ainda aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Portanto, nós não podemos desanimar, nós devemos perseverar. Se eu, sendo um pai falho que sou, sei que a minha filha ainda não está preparada para sentar no carro e dirigir ele, talvez quando ela tiver 18 anos, vou até pagar a carteira para ela dirigir, né? Que ela vai estar já preparada, apta para isso. E eu creio que Deus também age assim conosco, queridos. Há o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós não podemos receber no tempo que nós queremos aquilo que Deus tem para derramar, porque ainda nós não estamos preparados para aquilo. E acaba que algo que poderia ser benéfico para as nossas vidas, acaba sendo um tropeço. E Deus, sabendo disso, porque Deus enxerga onde nós não enxergamos, Deus, Ele então age no tempo dEle. E o tempo dEle sempre é o melhor, porque Ele enxerga onde nós não enxergamos. Amém? Portanto, queridos, sejamos perseverantes na oração e não podemos esmurecer e fraquejar. A oração é uma disciplina constante e diária. Afinal de contas, todos nós
comemos todos os dias, amém? Todo mundo aqui almoçou hoje? Até eu que cheguei de viagem, hoje eu estava lá em Ponte Nova, fui visitar minha família, e eu almocei, hoje um pouquinho mais tarde, porque eu cheguei de viagem, já fui almoçar, e almocei na casa da sogra. Mas tive que almoçar. Se eu chegasse para os irmãos, eu vou usar aqui o missionário Fábio como um exemplo, se eu chegasse para os irmãos, e suponhamos, dentro de uma questão hipotética, que o missionário Fábio, ele decidiu em seu coração tomar água somente no domingo. Domingo é o dia dele tomar água, ele só toma água no domingo. Se eu chegasse para os irmãos e dissesse para os irmãos assim, o pastor Fábio Garcia, ele é uma pessoa hidratada, os irmãos acreditariam nisso? Ele tomando água somente no domingo? Então aplique essa realidade à sua vida espiritual. Se você tomar água somente no dia, somente no domingo, no culto coletivo, certamente você está desidratado espiritualmente. Ou poderíamos dizer da refeição, se você só se alimenta uma vez por semana, certamente você vai sofrer de inanição. Você vai estar passando por uma dificuldade severa. Portanto, queridos, a nossa alimentação espiritual ela deve ser diária. Falando de oração, nós devemos orar diariamente e ter essa disciplina constante nas nossas vidas. Amém? A segunda parábola é uma parábola assim, que eu gosto muito, porque é uma parábola que mexe muito com os nossos corações. Aliás, o capítulo 18, Jesus ele não fala somente de oração. Jesus ele fala de oração, é o assunto principal, mas a situação do coração daqueles que oram. A viúva, por exemplo, era perseverante. Então, o coração perseverante, ele vai ter em Deus respostas. Na parábola do fariseu e do publicano, nós temos aqui dois personagens principais. Dois homens que estão indo para o mesmo lugar, que chegam no mesmo lugar, e que fazem a mesma coisa. O fariseu, o publicano, vão para o templo com o intuito de orar. Ou seja, dois homens no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas com os corações completamente diferentes. E é isso que importa. Vamos ler? A partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, Jesus nos ensina na oração, e nós, quando falamos de oração, é Jesus que nos ensina a orar. Quando os discípulos pediu para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus então expôs a oração do Pai Nosso como um modelo, como uma referência para as nossas orações. E aqui Jesus ele ressalta a importância da humildade. Como eu disse, nós temos aqui dois personagens, dois homens indo para o mesmo lugar, praticando a mesma coisa, porém com os corações completamente diferentes, que é o que importa, queridos. O lugar é menos importante do que o coração. O orar
é importante, mas quando nós temos um coração humilde diante de Deus, quando nós entendemos o significado da soberania de Deus e da semelhança que nós temos entre nós. Eu costumo dizer na igreja, e que graças a Deus essa mentalidade está passando, que culturalmente nós herdamos da tradição religiosa a ideia de que o pastor está um degrau acima, e eu digo para os irmãos da minha igreja, a igreja que eu pastorei, o pastor não está um degrau acima, o pastor está um degrau abaixo, porque ele deve servir a todos. O líder, na perspectiva de Jesus, aquele que lidera, ele é o servo dos servos. Ele é o menor entre os irmãos. É lógico que Jesus disse que maior é aquele que serve. Mas dentro da perspectiva de liderança, nós precisamos ter esse olhar. E não somente para os líderes, nós como cristãos, nós devemos ter esse olhar. Queridos, a parábola que nós lemos do juiz, ele não temia Deus e não se importava com os homens. E a parábola que nós temos agora do fariseu e do publicano, ela mexe conosco quando nós superficialmente estudamos sobre esses dois personagens. Embora Jesus tenha falado muito com relação à hipocrisia dos fariseus, e foi o grupo talvez que Jesus teve maior embate, os fariseus na época de Jesus eram um grupo extremamente respeitado. Era um grupo religioso na qual as pessoas olhavam para eles e havia um respeito das pessoas. Jesus acaba descortinando aquela religiosidade vazia. Jesus vai chamar eles de hipócritas, de sepulcro caiados, que colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não conseguiam carregar os fardos. Mas culturalmente, na época, os contemporâneos de Jesus respeitavam os fariseus. Quando se passava um fariseu, as pessoas tinham um bom olhar com relação àquele religioso. Já o publicano era aquele que era rejeitado pela sociedade. O publicano era o cobrador de imposto. E o cobrador de imposto, ele tinha dois problemas com relação ao povo de Israel. Primeiro, porque ele trabalhava para Roma. Então, ele era tido como traidor porque cobrava impostos dos seus próprios irmãos. E segundo, porque a maioria dos publicanos, eles eram ladrões. Eles não somente cobravam aquilo que era devido a Roma, mas eles extrapolavam a quantia. Se eles tinham que cobrar o imposto de 3 denários, ele chegava na sua casa e falava que era 5 denários. 2 ia para o bolso dele. Tanto que Zaqueu, que era publicano, quando ele se converte, qual foi a atitude de Zaqueu que nos mostra a sua conversão? Eu vou restituir 5 vezes mais se eu defraudei alguém. Então, queridos, nós temos aqui um religioso que era bem visto e um publicano que era marginalizado pela sociedade. Mas o coração do fariseu estava cheio de si, cheio de soberba. E a Bíblia diz, e nas palavras do próprio Jesus, neste texto, aquele que se exalta é humilhado, mas o que se humilha é exaltado. O texto diz que ele olhava justamente para o publicano e ele começou a listar tudo que ele fazia de bom, né? Tudo que ele fazia de bom. E eu não sou como os pecadores, como os adúlteros, como esses, como aqueles, e nem como esse publicano. A Bíblia diz que era no íntimo que ele orava. E o texto diz que o publicano, ele sequer olhava para o céu e batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. 2 homens no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas com corações completamente diferentes. O que nós aprendemos, queridos, com relação a isso? Que a humildade é o requisito número 1 para Deus ouvir as nossas orações individuais e coletivas. Nós podemos, durante um tempo, enganar as pessoas. Mas como diz o salmista: Senhor, como eu me esconderei da tua face? Se subo no mais alto, ali o Senhor está. Se desço no mais
fundo do abismo, ali o Senhor está. Como me esconderei da tua face, ó Deus de Jacó? Deus, Ele não ouve as nossas orações. Deus, Ele vê as nossas orações. Porque Deus enxerga o nosso coração. Ele não somente ouve, Ele vê. Jesus, Ele disse que quando você for orar, você deve entrar para dentro do seu quarto, fechar a sua porta. E o Pai que vê em secreto, o recompensará. Porque Deus enxerga o que está nos nossos corações, queridos. Deus sabe da atitude do nosso coração. Deus sabe como anda o nosso coração, se é um coração altivo ou se é um coração humilde. E um coração humilde, Deus não rejeita. O salmista diz que um coração contrito e um coração humilde, Deus não rejeita. Quando nós reconhecemos que nós estamos nas mãos do Senhor e que Ele é soberano sobre as nossas vidas, quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós vamos enxergando as nossas incapacidades, as nossas limitações e as nossas falências. E aquilo que nós temos para fazer é o que o publicano fez: se dobrar diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Falando das nossas famílias, queridos, nós, nas nossas orações, devemos buscar um coração contrito e humilde nas nossas orações e também nos nossos relacionamentos familiares. A humildade, ela vai triunfar sobre o orgulho e a soberba. A maioria dos problemas que nós temos relacional, seja em âmbito familiar, seja com relação às nossas amizades, seja com relação aos ministérios da igreja, é justamente, na maioria das vezes, por falta de humildade. Paulo, ele disse que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Quando nós consideramos o outro superior a nós, queridos, nós não temos problema, porque o outro é superior. Eu não vou me indispor com aquele que é superior. Então, os nossos problemas, sejam eles familiares, sejam eles em âmbito de igreja, sejam eles em que circunstância for, eles são melhores solucionados quando há humildade nos nossos corações. E nós devemos envolver isso nas nossas práticas, sobretudo nas questões familiares. Então, orar em família, como eu disse, é um grande desafio. Mas se faz necessário. Nós devemos orar individualmente, mas nós também devemos buscar o desafio em Deus de reunir a nossa família em oração. Queridos, teve uma época que eu desafiei a Ellen, nós estávamos orando todos os dias. E foi muito difícil durante aquele tempo. Porque às vezes a gente não bate, nós temos as nossas dificuldades, né? E é sempre um grande desafio, mas se faz necessário. Hoje nós oramos todos os dias juntos? Na mesa, sim. Ao menos na mesa. E a mesa é uma bênção, amém? A mesa é uma bênção. Nós estamos excluindo a mesa das nossas casas. Nós não podemos fazer isso. Jesus, quando ele quis ter intimidade com seus discípulos, ele chamou seus discípulos para a mesa. Jesus estava caminhando depois da sua ressurreição com 2 discípulos no caminho de Emaús. E os olhos dos discípulos foram abertos na mesa, quando ele levantou o alimento e deu graças. A mesa, portanto, é o lugar em que nós podemos nos utilizar para reunirmos em oração. Agradecemos ao Senhor, intercedemos pela nossa igreja, intercedemos pelas pessoas. Buscarmos a Deus pelos nossos propósitos. Endireitarmos aquilo que está errado. Porque quando nós chamamos, eu vou citar o exemplo do cônjuge,
e nós estamos aí passando por um atrito, é difícil, se torna mais difícil ainda, convidar o cônjuge para orar. Mas é nesse momento que, por vezes, Deus vai acertar as arestas e vai transformar o nosso relacionamento. Então, queridos, é um grande desafio. E por último, queridos, eu queria partir para o fim. E aqui são alguns conselhos que eu penso serem úteis para as nossas vidas. E como pastor, é o que eu orientaria a minha igreja. Pastor, tudo bem, é um grande desafio orar em família. Mas e quando a nossa família, ela ainda não se converteu? Porque nós precisamos trabalhar, queridos, com as nossas realidades. Infelizmente, nem todos da nossa casa ainda estão servindo ao Senhor. E isso é uma realidade de muitas famílias. Graças a Deus que não é a realidade do meu núcleo familiar. Eu, a minha esposa, a minha filha, nós servimos ao Senhor. Mas, infelizmente, é a realidade de muitas famílias. E o que fazer? É colocarmos em prática tudo que nós ouvimos hoje, queridos, na nossa individualidade. Em primeiro lugar, seja um exemplo. Seja um exemplo para a sua família de vida piedosa e devotada a Deus. A sua família, ela pode até não compartilhar da mesma fé, pode talvez não concordar com a sua fé, mas devido ao seu proceder e à sua vida com Deus, na hora que o negócio ficar feio, na hora que a situação ficar difícil, vocês podem ter certeza que é na sua porta, ou, se for da mesma casa, é a sua vida e a sua fé que eles vão recorrer. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Isso serve para a sociedade. Às vezes as pessoas não comungam da mesma fé, por vezes até, de certa forma, nos criticam, mas na hora que o negócio pega, na hora que a situação fica difícil, chama um crente. Chama aquele rapaz lá que serve a Jesus. Chama aquela senhora lá que... Chama ela para orar por nós. É assim, queridos. Então, em primeiro lugar, seja um exemplo de vida piedosa e devotada, que a sua família está te observando. A sua esposa está te observando. Os seus filhos estão te observando. O seu marido está te observando. Seja um exemplo de vida devotada. E segundo, orem persistentemente pela conversão da sua casa. Não desista. Deus pode realizar com você em vida, ou com você já tendo partido para o Senhor. Mas Deus tem poder para transformar qualquer coração. Não limite Deus. Às vezes nós colocamos limitadores em Deus. Esse não tem jeito, esse não converte de jeito nenhum. Deus converteu Paulo, que estava indo para perseguir crente. Eu acredito que é um exemplo de um coração extremamente duro. E se Deus converteu Paulo, Deus pode converter a sua casa e a sua família. Amém? Não desanime. Deixe um legado. Deixe um legado. Eu quero terminar com esta palavra. Deixe um legado. Como você quer ser lembrado pela sua família? Como você quer ser lembrado na cidade de Porciúncula? Qual a lembrança que você quer deixar? Como que as pessoas te enxergam? Como que as pessoas te veem? Um exemplo de fé inabalável? Um exemplo de homem de Deus, mulher de Deus, um jovem que serve ao Senhor? Deixe um legado espiritual. Queridos, que sejamos bons alunos na escola de oração de Jesus, amém? Possamos ser aprovados no ano de 2024, 2025. Na escola de oração de Jesus, nós nunca formamos, né? Nós sempre temos que aprender, amém? Vamos orar? Eu gostaria de estar orando pelos irmãos, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, as nossas casas, as nossas famílias.
Pai, sabedores que o Senhor é o Deus que tudo vê, que tudo pode. O Senhor contempla os nossos corações, as nossas mentes. O Senhor sabe das nossas imperfeições, das nossas incapacidades, da nossa pecaminosidade. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Teu sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele seja derramado sobre as nossas vidas, nos purificando de todo pecado e de toda injustiça. E agora nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas e famílias. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando nos corações. Alcance os nossos, Senhor. Esteja, Senhor Deus, salvando aqueles que ainda não foram salvos. Esteja edificando aqueles que já estão alicerçados no Senhor. Nos faça crentes melhores, que possamos Te servir de uma forma melhor. Que sejamos persistentes na oração e que tenhamos um coração humilde e sincero diante do Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoe esta igreja, a liderança desta igreja, os irmãos que trabalham aqui, os irmãos que servem ao Senhor nessa comunidade de fé. Que esta igreja possa, assim como ela tem feito, impactar essa cidade através do Evangelho. Que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Nós oramos, é no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.